só mais nesse minutinho inicial. Então, quem estava presente ou quem não estava presente, enfim, no grupo do WhatsApp na semana passada, o assunto tratado tanto no vídeo quanto na aula foi dos modelos atômicos, lembra? Dalton, Thomson, Rutherford. Depois, a gente falou sobre as partículas subatômicas, prótons, nêutrons, só um segundo. Prótons, nêutrons, elétrons. Eu corrigi na aula passada, né, como sempre, o formulário que tratava disso. Só um segundinho, que agora eu estou aceitando muita gente. Pronto. Aí hoje, não sei se a maioria conseguiu assistir o vídeo da semana ou não, né? Espero que sim, mas mesmo quem não tenha assistido, de qualquer forma, logo sempre no início da aula, né, que a gente faz a live, eu vou resumir rapidinho, né, o qual foi o assunto da semana. Vou corrigir o formulário e, após isso, hoje especificamente, eu vou acrescentar uma parte que não foi dada, né, uma teoria bem específica que não foi dada no vídeo do canal do PVS, porque por falta de tempo mesmo, porque os vídeos têm que ser muito curtos, tá? Então, primeiro vou fazer esse resuminho do que foi passado no vídeo. A gente vai resolver as questões do formulário que foi sobre o assunto do vídeo. Quem não fez antes, a gente faz junto. Quem fez, a gente vai fazendo a correção. E depois eu vou acrescentar esse novo material para vocês. Esse material que eu vou espelhar, tá, gente? Tirando a apostila, eu vou editar lá na postagem do Classroom semana 5. Então, não se preocupem que tudo que eu espelhar aqui na tela do computador vai estar lá para vocês, tá? Não precisem se preocupar que vocês vão ter esse acesso. Então, vou iniciar aqui, Thaís. Não sei se você já está gravando, mas se não tiver, pode começar, por favor? Sim, já estou gravando sim. Ah, tá. Obrigada. Então, só um segundo, gente. Vou espelhar aqui. Vocês só me dizem, por favor, se já apareceu para vocês. Só um segundo. Vou botar... Já coloquei. Quando aparecer, me avisem. Quando aparecer minha tela. Apareceu. Apareceu? Oi. Tá bom. Oi. Deixa eu ver quem falou. Ah, só um minutinho, tem gente pedindo para entrar. Bom, nesses minutos iniciais, gente, vou ficar indo e voltando para aceitar o pessoal, mas vou começar, senão a gente perde muito tempo de aula. Vamos lá. Vou usar isso aqui, a própria apostila de vocês, tá? Eu não quis usar PowerPoint, né, slide, porque fica travando muito o computador. Então, vou usar sempre algum arquivo, né, em Word, PDF e a própria apostila, só para comentar a parte teórica da aula. Tá bom? Então, isso aqui está na apostila de vocês, ó, página 43, capítulo 2. Então, como eu falei, o vídeo da semana, ela vai tratar mais sobre a eletrosfera, que é aquela região maior do átomo, que aqui está representado nessa imagem, né? Por esses círculos aqui, por essas elipses. A gente estudou na aula passada, só recapitulando, que o que a gente tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Prótons são as cargas positivas e nêutrons são as partículas que não têm carga. E aqui ao redor do núcleo é a eletrosfera que os elétrons ficam girando. No vídeo dessa semana, a gente falou do modelo de Rutherford-Bohr. O que tem nesse modelo de novo? Ele usou esse mesmo modelo de Rutherford que a gente tinha estudado semana passada. Um segundo. Só que ele fez algumas considerações a mais. Que considerações foram essas? Que esses elétrons, né, tem sempre uma quantidade máxima de elétrons em cada camada. Como assim? Um átomo ele pode ter até 7 camadas na eletrosfera. A gente chama essas camadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, começando da letra K, a gente vai na ordem alfabética até a letra Q, beleza? A camada mais próxima do núcleo é a camada K, então vai nessa sequência. A camada próxima do núcleo é a K, depois a próxima é L, a próxima é M. Então, a mais afastada do núcleo é a Q. E a mais próxima do núcleo é a K. O que acontece? Cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons, que são essas partículas de carga negativa, tá? E a gente vai ver isso hoje, que foi distribuição eletrônica, que foi o ponto principal focado no vídeo da semana lá no canal do PVS. Então, olhem só o exemplo. O que é distribuição eletrônica? Como esses elétrons eles vão ficar distribuídos nessas camadas da eletrosfera? Um átomo, gente, ele pode ter até 7 camadas. Não quer dizer que todos os átomos eles vão ter essas 7 camadas eletrônicas, tá? Eles podem ter até 7, de K até Q. Tem alguns que podem ter só a camada K, outros podem ter a camada K e a L. Deixa eu só dar um zoom para ficar melhor para vocês verem esse exemplo aqui. Só um segundo. Pronto. Olhem só esse caso.
Então, exemplo, apareceu essa simbologia aqui onde eu estou passando o mouse para vocês. O8, né? O de oxigênio e esse 8zinho aqui embaixo. A gente viu na aula passada que esse númerozinho que fica aqui embaixo é o número atômico, tá? O que é o número atômico? É o número de prótons que tem no núcleo do átomo. Só um segundo, gente, tem mais gente querendo entrar. O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo do átomo. Só que quando um átomo é eletricamente neutro, o que é ser um átomo eletricamente neutro ou um átomo, né, no seu estado fundamental? É um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se não aparece nenhuma carga nessa simbologia aqui desse elemento, quer dizer que ele é um átomo neutro. Então, como que a gente descobre quantos elétrons esse átomo neutro tem? É só ver para esse númerozinho aqui de baixo. Então, toda vez que for uma simbologia de um átomo neutro, ou seja, que não apareça carga nem positiva nem negativa nessa simbologia, sempre esse número de baixo vai ser tanto o número de prótons, como o número de elétrons, como o número atômico. Então, esse mesmo número indica essas três coisas: número atômico, número de prótons e número de elétrons. Então, o que a gente vai fazer agora? A distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? Ver como esses 8 elétrons desse exemplo, eles ficam distribuídos nas camadas da eletrosfera. Como eu falei com vocês, e quem assistiu o vídeo viu, tem um número máximo de elétrons, né, que é comportado em cada uma dessas camadas. Vou abrir aqui um outro arquivo para vocês, só um segundo, para mostrar esse número aqui. Olha aqui para o meu lado esquerdo, ó. Então, a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada uma dessas camadas é esse aqui. Essa parte vocês precisam decorar, tá? Quantos elétrons cabem em cada camada. Então, a camada K, que é a camada mais próxima do núcleo, cabem 2 elétrons no máximo. A L, 8 elétrons no máximo. M, 18 elétrons. N, 32 elétrons. O, 32 elétrons. P, 18 elétrons. E Q, 8 elétrons. Assim como no vídeo foi informado para vocês, tem um jeito mais simples de decorar. Só decorar 2, 8, 18, 32. Depois é só voltar, né, do 32 fazendo a parte inversa, 32, 18 e 8. Enfim, a forma que vocês acharem mais fácil de decorar, mas isso não vem em prova, vocês precisam saber para conseguir fazer a distribuição eletrônica, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa distribuição eletrônica? Então, nesse caso... Só um segundo, gente, agora todo mundo está entrando. Nesse caso aqui, então, do oxigênio, a gente tem 8 elétrons para distribuir, já que esse número aqui indica, né, próton, elétron e número atômico. Como que a gente vai distribuir esses 8 elétrons? Ó, camada K, que é essa aqui que está representada aqui mais próxima. Essa bolinha, tá, gente, é o núcleo do átomo e aqui foi representado na apostila de vocês as camadas. A camada K cabem no máximo 2 elétrons. Então, desses 8 elétrons que eu tenho para distribuir, coloquei 2 elétrons aqui na camada K. Beleza. Eu tinha 8 para distribuir 2. Faltam quanto? 6. A camada L comporta 6 elétrons? Vamos voltar aqui na informação. Ó. A L cabem até 8 elétrons. Se só falta 6 para eu distribuir, ótimo. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio ficaria assim: K, 2 elétrons, e L, 6 elétrons. O que é importante vocês saberem? Não é quantidades aleatórias de elétrons que cabem em cada camada. A quantidade máxima foi aquela que eu mostrei a vocês. E a forma que vocês vão distribuir, né, fazer essa distribuição eletrônica, é sempre colocando o máximo de elétrons que cada uma comporta até distribuir todos esses 8 elétrons, nesse caso, que eu tinha para distribuir. Um termo muito importante que sempre aparece em vestibular, ou, né, quem ainda está estudando aparece em prova de escola, enfim, que vocês não podem deixar de saber, é chamado camada de valência. Esse é um termo muito importante. O que significa camada de valência? Camada de valência é sempre a camada mais externa do átomo. Por exemplo, para esse átomo aqui de oxigênio, qual é a última camada? A camada mais afastada do núcleo. Quem está com áudio aí, pode falar. Só tenho 2, né? K e L. Qual que é a mais afastada do núcleo? A L? A L, sim. É sempre a que tiver escrito depois. Sempre na ordem alfabética, gente. A K é a mais próxima do núcleo, depois L, M, N, O, P e Q. Como nesse caso só tem 2 camadas nesse átomo de oxigênio, a mais afastada do núcleo é a L. Então, essa camada L é a camada de valência desse átomo. Então, quantos elétrons tem na camada de valência do oxigênio? 6 elétrons. Então, é muito comum, e vocês vão ver que vai ser muito necessário essa informação para as próximas aulas, saber quantos elétrons tem na camada de valência de um átomo, tá? Então, sempre que falar quantos elétrons na camada de valência,
vocês vão precisar fazer essa distribuição eletrônica e ver quantos elétrons ficaram nessa última camada que vocês distribuíram. No caso, como o oxigênio só tem 2 camadas, né, a última camada, que é a camada L, é a camada de valência e contém 6 elétrons. Dúvidas disso? Falei assim, mais pausado possível antes de, né, aprofundar e acrescentar mais informações. Não, nenhuma dúvida para mim. Beleza. Se alguém tiver, é só me interromper, tá, gente? Vou olhar de vez em quando o chat também, porque eu sei que nem todo mundo consegue mandar áudio. Só mais um exemplo, então, um pouco maior, né, para a gente verificar. Esses exemplos, se não me engano, são até, se não são iguais, são parecidos com o que foi dado no vídeo da aula. Então, só um outro exemplo um pouco maior para a gente treinar mais essa distribuição eletrônica. Apareceu esse símbolo aqui, ó, Br35, que é o bromo de número atômico 35. Como ele também é um átomo neutro, como que eu sei que é um átomo neutro, né? Não apareceu carga positiva nem negativa aqui na simbologia. Logo, esse númerozinho aqui de baixo é o número atômico, é o número de prótons e também é o número de elétrons. Ou seja, no bromo 35, eu tenho 35 elétrons para distribuir. Aí vamos ver essa distribuição como ficou. K, 2 elétrons, porque a camada K cabem até 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Ou seja, quando eu botei 8 elétrons na L, eu já distribuí 10. Ó, 2 daqui com 8 daqui, 10. Só que eu tenho que distribuir 35. Vocês vão continuar distribuindo até todos esses 35 elétrons aqui do bromo, né, estarem nas suas respectivas camadas. Pronto. Próxima, camada M. A camada M, ó, se eu voltar aqui nesse arquivo para vocês verem, cabem até 18 elétrons. Por isso que eu coloquei esse número 18 aqui. Então, na camada M, ó, 2, 8, 18. Até aqui eu distribuí, ó, 2 com 8, 10, com mais 18, 28. Então, eu já distribuí 28 elétrons até a camada M, mas para 35 falta eu distribuir 7 elétrons. Por isso que na camada N tem 7 elétrons. Por mais que a camada N caiba até 32 elétrons, como está aqui nessa informação para vocês, nesse caso eu não vou botar os 32, eu só vou botar 7. Por quê? Sempre vocês só vão usar a quantidade de elétrons que tem na simbologia do elemento, tá? Então, aqui, se eu perguntasse para vocês, quantos elétrons tem na camada de valência? Qual seria a resposta? 7. Isso, beleza? Alguém dúvida disso, gente? De identificar quantos elétrons tem na camada de valência? O principal ponto da aula é esse. Não? Beleza. Então, esse foi uma parte da aula que está lá no vídeo da semana. Então, quem não assistiu, mesmo após essa live, depois assista quando puder, porque lá eles têm um tempo maior, né, para ensinar a teoria. Então, aqui eu estou falando mais resumidamente para vocês, mas aconselho vocês a assistirem, está mais detalhado a aula lá, né, no vídeo do PVS. Eu não estou detalhando tanto, porque senão não sobra tempo da gente resolver os exercícios. Então, outro tópico abordado na aula, deixa eu só chegar aqui, são os íons, que acabou até caindo numa questão do formulário da aula passada. Então, olhem só, o que são os íons? Fala. Desculpa, professora, você pode só repetir a definição da camada de valência para eu anotar aqui, por favor? Camada de valência é a camada mais externa do átomo. É a que fica mais afastada do núcleo. Pode definir assim, é a camada mais externa do átomo. Ou a última camada do átomo. É sempre a mais distante do núcleo, tá? Então, continuando, gente. Próximo tópico é o estudo dos íons. O que é um íon? Eu já comentei, quem esteve presente lá no grupo do WhatsApp na aula passada, que os íons são as espécies carregadas positivamente ou negativamente. Como assim? Olhem só para esse símbolo aqui. Ca2+. Não é igual aquele símbolo que a gente acabou de ver na distribuição na eletrônica. Lá aparecia o O8 e o Br35. Não tinha nenhuma carga aparecendo em cima. Só um segundinho, gente, estou aceitando a gente aqui. Pronto. Toda vez que aparecer carga positiva ou carga negativa, quer dizer que é um íon, tá? O cátion é o íon positivo e o ânion é o íon que aparece a carga negativa, tá? O que é um íon? É um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Olha esse exemplo do Ca2+. O que esse 2+ indica? Olha só. Primeiro, vamos ver o átomo neutro de cálcio aqui à esquerda. Esse número 20 a gente já estudou na aula passada, eu recapitulei hoje, que quer dizer que tem 20 prótons e 20 elétrons. Ou seja, esse átomo de cálcio aqui da esquerda é um átomo eletricamente neutro. Por isso que tem 20 prótons e 20 elétrons, né? 20 cargas positivas e 20 cargas negativas. Essas cargas se anularam, né? Não tem nenhuma carga positiva em excesso e nenhuma carga negativa em excesso.
Quando esse átomo de cálcio ele perde elétrons, quando ele faz uma ligação química, que são matérias que vocês vão ver mais à frente, o que vai acontecer? Ele tinha 20 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele passou a ter 18. Então, eu não vou poder representar esse elemento, esse átomo, da mesma forma. Por quê? Se eu olhasse para o Ca20, eu não ia achar que ia ter 18 elétrons. Ia achar que tem 20 elétrons e 20 prótons. Então, como essa perda de elétrons ela é representada? Com essa carga 2+. Por que que quando aparece mais é que perdeu elétrons? Faz sentido, olha só, gente. Se esse Ca2+, que é o cálcio que perdeu 2 elétrons, ficou com 18 elétrons, qual é o pensamento que vocês podem ter? 18 elétrons, que são 18 cargas negativas, vão anular 18 cargas positivas, que são prótons. Mas eu vou ficar, se eu tinha 20 prótons, eu vou ficar com 2 cargas positivas em excesso. Como assim? 18 elétrons anulou 18 prótons, né? 18 cargas negativas e 18 positivas, mas vai estar sobrando 2 cargas positivas. Por isso que aparece o 2+ nessa simbologia, tá? Mas resumindo, como que quando vocês forem fazer exercício, vocês vão ter que pensar? Quanto mais positivo aparecer aqui, mais elétrons ele perdeu. Por quê? Elétron é carga negativa, então se ele está ficando mais positivo é porque ele perdeu elétrons. No caso, o cálcio aqui seria um cátion bivalente. Por que bivalente? Porque esse 2+ está indicando que ele perdeu 2 elétrons. Então, toda vez que aparecer essa carga aqui em cima, sendo positiva ou negativa, se trata de um íon, que é uma espécie que perdeu ou ganhou elétrons, tá bom? Então, no caso de aparecer positivo, é um cátion, ou seja, indicou que esse átomo perdeu elétrons, tá? Então, olha só, como que eu descubro quantos elétrons fica no total? Sempre vocês vão olhar o número que era antes, né, que era o 20. No caso de 2+ é que perdeu 2 elétrons, por isso que ficou 18. A única coisa que essa carga aqui de cima ela afeta é no número de elétrons. Ela não afeta o número de prótons, não afeta o número de massa e nem afeta o número de nêutrons, que foi o que a gente estudou semana passada, tá? Então, a única alteração que essa carga vai causar é no número de elétrons. Alguém não entendeu como que eu acho o número de elétrons quando eu olho para um íon? A gente vai ver na resolução do formulário, mas vocês podem perguntar agora. Não? Então, vamos lá. Essa página que eu vou abrir agora, gente, é o formulário da semana que eu sempre posto para vocês lá no Classroom, né, para vocês fazerem. Eu vi que poucas pessoas conseguiram fazer essa semana, mas podem fazer depois, né, só que agora, como eu já vou dar o gabarito, fazer depois, podem fazer, né, para vocês testarem, enfim, se vocês não anotarem o gabarito agora, mas é sempre legal, quando possível, vocês façam antes da aula, né, para a gente fazer a correção aqui do gabarito. Mesmo quem não fez antes, vamos fazer agora, então, junto comigo, para a gente trabalhar isso de íons e isso de distribuição eletrônica, principalmente. Então, vamos lá. Essa é a questão 1 do formulário. O enxofre, que é representado pela letra S maiúscula, é um elemento químico essencial para os seres vivos, pois constitui aminoácidos como a cisteína e a metionina, que formam as proteínas. Sabendo que o átomo de enxofre possui número atômico 16, né, Z igual a 16, a distribuição dos elétrons em camadas de sua forma neutra no estado fundamental é... Então, o que ele quer saber aqui? Como que vai ficar a distribuição desses 16 elétrons? Por que 16 elétrons? Porque ele está falando que o número atômico é 16 e que o enxofre está na sua forma neutra. Se ele está na sua forma neutra, esse número atômico também equivale ao número de elétrons. Vamos lá. Vou voltar aqui naquela tabelinha para vocês verem quantos elétrons cabem em cada camada. Então, a gente vai começar distribuindo pela camada K. Olha só. Cabem 2 elétrons na camada K. Então, eu sei que já... Só um segundo que eu abri errado. Eu já sei que de cara eu posso eliminar a letra D e a letra E. Porque se cabem até 2, eu não posso colocar só um elétron nessa camada K e já ir para a próxima camada, tá, gente? Sempre para vocês irem para uma próxima camada, eu tenho que completar a camada anterior. Tá? Então, de cara, só pode ser a letra A, B ou C. Na camada L, cabem 8 elétrons. Então, obrigatoriamente, se eu tenho que distribuir 16, eu vou ter que colocar 8 na camada L. Então, já não pode ser mais a letra A, porque na letra A só colocou 6 na camada L e nem se completou a L e já foi para outra camada, que é a N. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Vamos lá. Qual seria o gabarito? Lembrem que o somatório desses elétrons tem que dar 16, que são os elétrons que eu estou distribuindo. Letra B. Letra B, porque 2 com 8, 10. Com mais 6, 16.
Não poderia ser a letra C, porque na letra C tem 18 elétrons, não ia corresponder ao átomo de enxofre. Aqui só não está desenhadinho, tá, gente? Porque em prova também não aparece aqueles desenhozinhos da camada, só aparece assim, né, as alternativas mesmo dizendo quantos elétrons tem em cada camada. Então, o gabarito seria letra B. K2 elétrons, L8 elétrons e M6 elétrons. Então, se eu perguntasse quantos elétrons tem na camada de valência do enxofre, qual seria a resposta? Quem tinha me perguntado aqui que era a camada de valência? Ou qualquer pessoa, gente. 6. 6, isso. A camada de valência é sempre a última. No caso do enxofre, como ele só tem 3 camadas, a camada de valência é a camada M. Então, tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Cada átomo pode ter uma quantidade de camadas diferente, então a camada de valência vai variar. Questão 2. A 2 já é sobre um assunto teórico que não acabei abordando aqui, tá na live, mas foi abordado no vídeo, aí eu comento quando for resolver agora a questão. O físico dinamarquês Niels Bohr enunciou em 1913 um modelo atômico que relacionou a quantidade de energia dos elétrons com sua localização na eletrosfera. Em relação à energia associada às transições eletrônicas, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer a seguinte transição. Então, antes de ver as opções da resposta, eu vou só fazer um comentário sobre o modelo de Bohr, tá? Ou de Rutherford Bohr, que foi como a aula começou, tanto aqui na live como lá no vídeo do YouTube. Deixa eu só mostrar uma imagem para vocês. Olhem essa imagem aqui. Aqui está as 7 camadas possíveis, tá? De um átomo. Sempre a camada mais próxima do núcleo é a menos energética. E conforme vai se afastando do núcleo, é a mais energética, tá? Então, cada camada, foi o que Bohr disse, tem uma quantidade de energia específica. Então, a camada K é a menos energética de todas e a camada Q é a mais energética de todas. O que acontece? Quando um átomo ele recebe energia, exemplo, uma chama, né, aqueceu o átomo ou recebeu uma descarga elétrica, qual é o funcionamento que ocorre aqui no interior do átomo? Imaginem que eu tenho aqui esse um elétron, não está representado aqui, tá, gente? Estou botando o mouse. Imaginem que tem um elétron aqui na camada K, que quando esse átomo ele foi aquecido, ele recebeu alguma forma de energia externa, esse elétron da camada K ele vai ficar com mais energia do que na camada K existia. Então, o que vai acontecer? Ele vai saltar para uma camada mais energética, que é qualquer camada que seja mais afastada do núcleo. Quando ocorre esse salto, gente, esse salto a gente chama de salto quântico. Então, toda vez que um átomo recebeu uma energia externa, os seus elétrons saltam de uma camada mais próxima do núcleo, que são menos energéticas, para uma mais afastada do núcleo, que são mais energéticas, tá? E a gente fica com o estado ativado ou estado excitado do elétron, que é quando ele saltou para uma camada mais energética. Só que esse estado ele não é o mais natural do átomo. Como assim? Naturalmente, aquele elétron ele estava na camada K, ele não estava lá na frente, numa camada mais externa. Então, em algum momento, esse elétron que saltou, por exemplo, aqui para a camada O, ele vai retornar para a sua camada de origem, que é a camada K. Quando esse elétron ele retorna para o seu estado original, ele emite essa energia na forma de luz. Exemplo, por que os fogos de artifícios têm cores diferentes? Os fogos de artifícios têm cores diferentes porque cada um dos metais que fazem parte lá da composição dos fogos, eles usam metais diferentes. Exemplo, o estrôncio, que é um metal, emite a cor, né, quando ocorre essa explosão dos fogos de artifício, na cor vermelha. O sódio, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, emite essa cor na cor amarela. Exemplo, se vocês fizerem esse teste que eu vou falar, vocês vão ver que isso acontece e é uma coisa que vocês conseguem fazer na cozinha de vocês. Se vocês pegarem sal de cozinha, sal mesmo de cozinha, não precisa ser sal grosso nem nada, colocar na chama do fogão, vocês vão ver que a chama do fogão vai ficar muito amarela, muito mais do que o normal, vai ficar amarelona. Por quê? Os átomos de sódio, né, que é um dos participantes da fórmula do sal de cozinha, quando eles são excitados, ou seja, quando eles recebem essa energia, no caso é a energia ali, né, a chama, a energia do calor, o que vai acontecer? Vai ocorrer esse salto quântico. Os elétrons de uma camada menos energética vão saltar para uma mais externa, que é mais energética, e quando retornarem para sua camada de origem, vai emitir luz na cor amarela. Por isso que se por um acaso deixarem cair ou fazerem mesmo para ver
deixarem sal de cozinha na chama do fogão, vocês vão ver que vai ficar muito amarela. Cada metal emite essa cor numa coloração diferente, por isso que a gente consegue ter os fogos de artifício de várias cores, porque eles vão mudando, né, na composição lá dos fogos, qual sal que está fazendo qual sal ou qual metal que está fazendo parte. É uma parte bem interessante da química, porém é bem abstrata. Então, olha só, o que é a questão? Voltando à questão. Eu tive que falar sobre isso porque eu não falei no início da live, mas está lá no vídeo. Então, ó, quando um elétron absorve energia, ele tem que pular de uma camada mais interna, que é a mais próxima do núcleo, para uma mais externa. Qual das opções, vocês olhando aqui, que está indo de uma camada mais próxima do núcleo para uma mais afastada? Lembrando que é a ordem alfabética, tá? A mais D próxima. de dado. D de bola. Não, D de dado. D de dado. Tá bom. Alguém também falou B, tá, gente? Mas é a letra D mesmo. Por que não pode ser a B? Lembrando que a ordem alfabética, ó, K, L, M, N, O, P. Então, O, P, tá vendo? O O vem antes do P. Por que eu estou falando da ordem alfabética? Porque o O é uma camada que é mais próxima do núcleo do que o P. Então, quando ocorre a absorção de energia, vai vir de uma camada mais próxima do núcleo, que seria a O, para uma camada mais externa, que é a mais afastada do núcleo, que é P. Se vocês analisarem as outras opções, está tudo fora da ordem alfabética. Olha só, está vindo primeiro o N, indo para o M. É o inverso, né? Na B, está indo do P para o O. Teria que ser do O para o P. Na C, está indo do L para o K. Teria que ser do K para o L para estar correto. E na E, está indo do M para o L. Teria que ser do L para o M. Então, sempre quando um átomo absorver energia, ele sempre vai saltar de uma camada mais interna para uma mais externa. Ou seja, sempre vai ter que seguir essa sequência da ordem alfabética, né? Se a gente estivesse referindo às letras das camadas, beleza? Quem tinha respondido a bem, entendeu? Porque não pode ser? Eu não sei quem é, desculpa, gente, eu não estou vendo as carinhas agora quando eu estou espelhando. Eu que respondi, Ricardo. É porque entendeu, realmente está certo, a ordem alfabética, é isso mesmo, está correto. Beleza. Se tiverem alguma pergunta a mais, gente, é só me interromperem, tá? Senão eu vou seguindo. Questão 3. Essa já é sobre distribuição eletrônica, que é o que a gente viu com ênfase agora aqui na live. Então, mesmo quem não viu o vídeo vai conseguir responder essa questão, ó. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes afirmativas. 1. Quanto maior a distância de um elétron do núcleo, maior será a sua energia total. Essa 1 tá certo? Quanto mais longe do núcleo, mais energético é? Eu falei isso agora, recentemente. Sim, tá certo. Sim. Isso, a 1 tá certo. É o que fala o modelo de Bohr, que eu acabei de falar com vocês, mostrando lá a imagem. Beleza, então eu já sei que a não pode ser mais a letra B, nem a C e nem a E. Já que a 1 tá correta, só pode ser a letra A ou a letra D. Mas mesmo assim, vamos analisar a 2, ó. A terceira e quarta camadas admitem no máximo 32 elétrons. Tá, como, né, eu acho que não deu tempo de vocês decorarem ainda, vou mostrar aqui. Não, mas é isso mesmo. É isso, olha só. Vamos ver. Terceira e quarta A camada. primeira olha. é 2. Isso, ó, tá aqui. Abri aqui para vocês verem, ó. A terceira camada é a camada M, ó. Ah, é 18. E a N, 32. Então a 2 tá errada. Isso, então só pode ser a letra A, né? Porque a 1 tá certa e a 2 tá errada. Então já não pode ser a D, só sobrou a A. Mas mesmo assim, vou ler a 3 para a gente ver achar o erro da 3, tá? A primeira camada é a menos energética e pode ter no máximo 8 elétrons. Qual que é o erro dessa afirmativa 3? A gente sabe que ela está errada. 8 elétrons, né? Porque ela só tem 2. Isso, só cabe 2 elétrons, não cabem 8. Isso aí. Então, letra A, o gabarito dessa questão. Alguma pergunta, gente, sobre essa? Isso é com a prática mesmo, tá, gente? Quando vocês decorarem essa quantidade máxima de elétrons que cabem em cada uma, vai ficar tranquilo, né? Mas de fazer diretamente as questões. Próxima questão. Agora a gente vai falar sobre íon, que foi a última parte que eu comentei aqui na live, ó. O elemento químico magnésio, que é o Mg, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. O que significa esse 2+ mesmo? É que aqui tá fora de formatação, tá, gente? Porque no Google Forms não tem como colocar, eu acho, ele lá em cima, mas é como se esse 2+... Ele perdeu 2 elétrons? Isso aí mesmo, isso que ele perdeu 2 elétrons. Lembra que elétron é carga negativa, então quando aparecer que está positivamente é porque perdeu elétron. Então, olha só, sabendo que esse 2+ quer dizer que perdeu elétrons, vamos ver a pergunta. Pode-se afirmar
que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon Mg2+, são respectivamente, tomem cuidado com essa palavra, se é respectivamente, tem que ser nessa ordem. Primeiro quer saber, então, o número de prótons e depois quer saber o número de elétrons. Qual que é o número de prótons do magnésio? Como que eu acho isso? Falou aqui na questão. Número atômico. É o número atômico. Então, só ia ter uma opção, não é possível. Já que é respectivamente, a resposta tinha que começar com 12. Né? Então, só poderia ser a letra E. Mas só para confirmar, né, por que o número de elétrons é 10? Porque se a carga é 2+, quer dizer que foram perdidos exatamente 2 elétrons. Se o número atômico é 12, quer dizer que ele tinha 12 elétrons quando ele era neutro. Como ele perdeu 2 elétrons e se transformou no Mg2+, ele passou a ter 10, tá? Então, sempre para saber o número de elétrons de um íon, é só ver o número atômico e ver quantos elétrons foram, né, ou perdidos ou ganhos. Aqui foi perdido porque carga era positiva. Se fosse carga negativa é porque havia ganho elétrons, tá? Perguntas sobre isso, gente, dos íons? Isso cai muito, tá? Em prova do Enem, aparecer questões envolvendo íons. Enem, CEDERJ, enfim, nos vestibulares. E a última questão aqui, então, do formulário, antes da gente entrar numa outra explicação que eu preciso dar na aula, agora está aparecendo esse íon diferente, que é o que a gente chama de ânion, tá vendo? Esse é carregado negativamente. Ó, observe a representação da espécie abaixo. Podemos afirmar que o número de prótons e o de elétrons dessa espécie, respectivamente, estão também nessa ordem. Primeiro quer saber o número de prótons e depois o número de elétrons dessa representação. Qual seria? Deixa eu só abaixar aqui para ver todas as opções. Um segundo que eu baixei demais. Qual seria o gabarito? Qual é o número de prótons? Não sei, pai. 16. 16, porque é esse número aqui de baixo, que é a mesma coisa que o número atômico. E o número de elétrons? 18. 18, porque tinha 16, ganhou 2. Se tem 2 cargas negativas, quer dizer que ganhou 2 elétrons. Então, 16 prótons e 18 elétrons, letra A. Quem chegou a fazer preencher esse formulário tinha conseguido ir bem? Acertar bastante coisa? Eu consegui acertar 4. Que bom. 4 de 5 é bom. A que você tinha errado, entendeu? Aqui durante a resolução? Entendi, sim. Foi aquela das camadas que eu fiz confusão. É 2, 8, 18 e 32. Isso. E eu tinha achado que era quinta e sexta, não. É quarta e quinta camadas. Então, é 18 e 32. E eu fiz 32, 32. Beleza. Gente, alguma pergunta dessa parte? Parte básica, que foi passado no vídeo e o que eu resumi aqui na live? Não? Vou continuar, então. Então, geralmente eu faço a teoria e depois faço os exercícios. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Por quê? Para não confundir vocês, primeiro eu fiz a parte teórica que já foi abordada no vídeo e resolvi essas questões do Formes, né, que alguns já tinham resolvido anteriormente e que só abordava o que foi dado no vídeo. E agora, isso que eu vou falar agora são informações adicionais, tá? Não tem lá no vídeo no canal do PVS, são dados a mais, que é um outro tipo de distribuição eletrônica. Aquele que a gente viu de K, L, M, N, O, P, Q e a quantidade de elétrons está correto, tá? Mas o Enem e outros vestibulares também cobram uma outra forma de distribuição eletrônica, que, como eu falei, nem sempre tudo é passado no vídeo, porque a gente lá tem um limite de tempo que pode ter para eles postarem um vídeo no canal do PVS. Mas aí a gente aproveita as lives para abordar, né, tudo que eles não conseguem abordar no vídeo, tá? Então, olhem só, esse diagrama que eu vou mostrar aqui para vocês, não se assustem, quem não lembra de ter visto, é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Tá vendo? Tem aqui, ó, as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Só que, além dessas camadas, aparecem, né, outros números e outros símbolos, que são esses símbolos aqui, S, P, D e F. Só um minuto, gente, que eu vou esperar. Saúde. Obrigada. Só continuando. Então, a gente estudou, a gente chama de camadas ou níveis eletrônicas, essas letras maiúsculas que a gente acabou de falar, né, e resolvendo as questões. Mas existem, além dessas camadas, as subcamadas. O que seriam essas subcamadas ou subníveis eletrônicos? O que fica entre essas camadas, ou seja, entre a camada K, L, M, N, O, P e Q, tem subcamadas, tá? Então, essa parte foi o que não foi falado lá no vídeo. O que são essas subcamadas? Vou mostrar aqui para vocês que são 4. Que são os subníveis, tá? Ou subcamadas S, P, D e F. Assim como as camadas têm o número máximo de elétrons que elas conseguem comportar,
os subníveis ou subcamadas, que são S, P, D e F, eles também conseguem comportar um número máximo de elétrons. Isso aqui vocês vão ter que acabar decorando também, tá? Número de máximo de elétrons que a subnível ou subcamada S comporta: 2, P cabe no máximo 6 elétrons, D no máximo 10 elétrons e F no máximo 14 elétrons. Para que isso serve? Esse diagrama que eu mostrei aqui para vocês, que é o diagrama de Linus Pauling, esse aqui, aparece em muitas representações, até quem, né, usa rede social, e vários memes aí de final de ano, aparecem árvores de Natal representando esse diagrama. O que acontece? Tá vendo que tem umas setas com sentido que são inclinadas? Essas setas, esse diagrama, ele é ordenado em ordem crescente energética. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Ou seja, aqui está ordenado em ordem de menor energia para maior energia, mas não mais só englobando as camadas, e sim essas subcamadas ou subníveis também. Então, o que é importante desse diagrama aqui? Tem duas formas de vocês fazerem questões envolvendo esse tipo de distribuição eletrônica aqui. Ou decorar o diagrama como monta, que é o jeito que eu acho mais fácil. Por exemplo, como que eu decoro como eu monto esse diagrama? Eu vou falar a forma que eu decorei, tá? Mas cada um pode fazer da forma que achar melhor. Eu decorei assim, escrevi, né, as camadas K, L, M, N, O, P e Q nessa coluna, né, começando de cima para baixo. Aí vim escrever assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para preencher os números da segunda coluna, eu esqueci só um de cima. Como assim? Tira um de cima. Se você olhar a coluna anterior e tirar um de cima, ou seja, esqueceu um S1, eu vou escrever 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para montar as duas próximas colunas, é só esquecer, digamos assim, um de cima e um de baixo. Como assim? Ó, se eu não olhar para o 2 e não olhar para o 7, vai sobrar 3, 4, 5, 6. Se eu não olhar para o 3 e não olhar para o 6, vai sobrar 4 e 5. Enfim, se vocês analisarem, né, cada um decora de uma forma. Eu decorei assim, de 1 até 7, de 2 até 7, 3 até 6 e 4 até 5, os números que eu tenho que escrever nessas colunas. Mas decorem da forma que vocês acharem mais fáceis. A primeira coluna, todos são subnível S, aí eu só escrevendo depois S, 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 S. A segunda é só P, 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 P. A terceira coluna só D e a quarta coluna só F. Após isso, vocês sempre vão ter que traçar essas diagonais. Por quê? Não é em qualquer ordem que a gente vai olhar para esse diagrama e vai fazer a distribuição eletrônica. Tem que ser na ordem do sentido das setas. Como assim, ó? O primeiro que eu distribuiria é o 1S, tá vendo? Que é onde termina a seta. Terminei aqui a seta, eu vou voltar lá em cima, ó. Aí vai vir o 2S. Terminei de olhar o 2S, chegou aqui no final da seta, vou olhar lá em cima de novo, para a terceira linha aqui, ó, 2P. Depois, 3S. Chegou aqui no final dessa linha, vou lá olhar para cima de novo, 3P, 4S. Então, é sempre nesse sentido das setas que vocês vão ter que traçar essa ordem. Esse arquivo, tá? Vou postar para vocês lá, editar a postagem da semana 5. Se vocês analisarem, eu até facilitei e escrevi aqui embaixo do arquivo, ó, toda essa ordem, toda essa sequência, que é a mesma sequência que se vocês acompanharem lá, as linhazinhas inclinadas daquele diagrama, tá exatamente assim, ó, 1S, 2S, 2P. Isso aqui, então, já está na ordem, tá, daquele diagrama. Então, vamos ver exemplos para vocês verem. Oi. Uma forma também legal de tipo, decorar isso é que eu aprendi assim. Sopa de feijão de segunda a sexta, de 10 às 14. Legal, nunca vi essa, não. Tipo, aí você vai lembrando e vai escrevendo. É muito interessante também. Não, legal, boa contribuição. Não, sim. Essa eu nunca ouvi, não. Sopa de feijão de segunda a sexta, de 10, De 10 às 14? Isso, beleza. Então, aí ajuda... certinho, que o primeiro é S, o P, D, F e vem os números. Então, é contribuição da colega, gente, para ajudarem a decorar, ó, sopa de feijão, no caso, SP, né? Sopa, SP, D, né? De D e F de feijão. Sopa de feijão. De segunda a sexta, no caso, é o número de elétrons que cabem no S e o número de elétrons que cabem no P, né? De 10, que é o número de elétrons que cabe no D, a 14, que é o número de elétrons que cabe no F. Então, se quiserem anotar aí a contribuição da colega, bem legal. Nunca tinha ouvido essa, não. Então, só vendo exemplos agora de vamos resolver questões para eu fazer essa distribuição eletrônica dessa forma. Então, vamos lá. Vou mostrar tanto por subnível, tá, gente? Como que a gente vai relacionar essa distribuição de subnível ou subcamadas com aquelas que a gente já estudou, tá? Anteriormente na live, do K, L, M, N, O, P, Q. Então, vamos para o primeiro exemplo, olha só.
Primeiro, a gente vai realizar a distribuição eletrônica do magnésio. Aí está dado aqui que o número atômico é 12. Como que a gente vai distribuir esses 12 elétrons pensando nesse diagrama? Vamos ver aqui, ó. Então, vou seguir essa ordem, ó. Olhem aqui, acompanhem o mouse onde eu for passando. Ó. Então, começa 1s2. Esse 2, esses números que ficam em cima, lembrando que são os elétrons, tá? Então, eu tenho 12 elétrons para distribuir. Quando eu escrevo 1s2, eu já distribuí 2 elétrons. Sequência, depois, vem aqui, ó, 2s2, já distribuí 4 elétrons. Depois, 2p6. 6 com 2, 10 elétrons que eu já distribuí. E 3s2. Paro de distribuir aqui. Por quê? Olhem só, aqui embaixo, aqui está escrito de uma forma sem ser no diagrama. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Para saber se eu contei certinho o número de elétrons, é só olhar esses expoentes, digamos assim, tá? Que são os números de elétrons. Ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Se eu tinha 12 elétrons para distribuir, no 3s2 eu contabilizei que já foram distribuídos 12 elétrons, paro a distribuição aí. Agora, o que indica esses números grandes na frente? Não sei se vocês observaram, mas olha aqui para o diagrama. A camada K está na mesma direção desse número 1 grande. A camada L está na direção desse número 2 grande. A M na direção do 3, a N na direção do 4. Então, sempre esse númerozão grande da frente, ele indica a camada. Então, por exemplo, quantos elétrons tem na camada K, olhando para essa distribuição? Deixa eu só dar um zoom para focar nessa parte que eu quero mostrar para vocês. Pronto, está aqui no centro da tela. Então, olhem para essa distribuição em subnível ou subcamada. Do magnésio ficou assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se eu quiser relacionar essa distribuição com a distribuição em camada, que foi o que vocês já viram e já aprenderam, como que eu faço? É só ver pelo esse número grande. O número grande é o mesmo que o número da camada. A camada 1 é a K, a 2 é a L. Na ordem alfabética também. A primeira é a K, na ordem alfabética começando do K, tá, gente? Então, a K é a camada 1, a L é a camada 2, a M é a camada 3 e assim por diante. Então, olha só, aqui só apareceu nessa distribuição por subnível só um número 1. Ou seja, quantos elétrons no total eu tenho na camada 1, que é a camada K? 2. Aí eu anotei aqui embaixo, ó, K igual a 2. Quantos elétrons no total tem na camada M? Quais desses aqui da distribuição eletrônica por subnível que fazem parte da camada L? É onde aparece o número 2 grande na frente, tá vendo? Aparece aqui 2s2 e 2p6. Então, para contabilizar quantos tem na camada L, é só contar, ó, 2 com 6. Todos os lugares que aparecerem esse 2 grande na frente, quer dizer que vai ser a camada L, que é a segunda camada, né, mais afastada do núcleo. Então, 2 elétrons com 6, 8 elétrons. Por isso que L é igual a 8. E aqui na terceira camada, que é a camada M, quantos elétrons eu tenho? 2. M igual a 2. Então, essas duas formas são formas diferentes de distribuição eletrônica. Então, essa de cima eu falo que é por subnível ou subcamada, e essa de baixo por camada, né, ou por nível. Deu para entenderem a relação das duas? A gente vai ver outros exemplos ainda, tá? E tem uma lista de exercício que eu fiz extra para vocês desse tipo de distribuição eletrônica, tá? E já que isso não foi abordado no vídeo do PVS, não foi abordado no formulário, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês essa lista de exercício envolvendo esse novo tipo de distribuição. Alguém tem alguma pergunta desse exemplo, de como eu relacionei essa por subnível com essa de camada? Não? Vamos ver só mais um exemplo, então, antes de fazer um exercíciozinho. Então, olha esse exemplo aqui do vanádio. Claro que aqui está resolvido, tá, gente? Só um segundo, subiu demais. Desceu demais. Então, olha só, o vanádio tem número atômico 23, ele no seu estado neutro. Então, a gente tem 23 elétrons para distribuir. Como ficaria essa distribuição? Ó, vamos seguir aqui a sequência do diagrama. Ó. 1s2, chegou aqui no final, volta lá em cima. 2s2, a gente vai distribuindo até chegar no 23. 2p6, 3s2, depois vem aqui para cima 3p6, 4s2, só seguir a sequência. E depois 3d3. Por que é 3d3? Vamos contar aqui, ó. Está na ordem já isso aqui embaixo escrito, ó. 2 com 2 dos elétrons, tá, gente, que eu estou contando. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Até o 4s2, eu já distribuí 20 elétrons. Se eu tenho que distribuir 23 elétrons do vanádio, por mais que o subnível D caibam até 10 elétrons, eu não vou colocar 10.
Porque se eu colocasse 10, eu ia passar de 23. Por isso que nesse caso está 3D3. Assim como na distribuição por camada, sempre o último que a gente vai fazer a distribuição aqui por subnível também, a gente só vai botar o número de elétrons que a gente precisa para completar esse número de elétrons que a gente tinha para distribuir. Não é porque o D cabe em 10 que ele vai aparecer aqui sempre no final com 10 elétrons. Ele apareceria 10 se eu precisasse distribuir, né, esses 30 elétrons no total. Como eu só preciso distribuir 23, eu parei no 3D3. Olhando para essa distribuição agora, prestem atenção nessa pergunta, para ver se vocês pegaram o que eu vou falar. Se eu perguntasse para vocês quanto elétrons tem na camada de valência, agora olhando para essa distribuição, alguém saberia me dizer? 2. Todo mundo consegue enxergar que é 2? Sim. Ó, relembrando, né, a camada de valência é a mais externa. No caso aqui, a mais externa, aparece aqui o número 4, tá vendo? Lembra que esse número grande da frente é o que indica a camada. No caso, é a camada, ó, KLMN. É a camada N, essa é a camada 4. Então, por mais que venha escrito 3D3 depois, nessa ordem de distribuição eletrônica, a camada de valência continua sendo a camada 4, que é a camada N. Como só tem 2 elétrons aqui, 2 elétrons na camada de valência. É isso que é fundamental vocês entenderem, porque nas próximas aulas de tabela periódica, ligações químicas, não tem como fazer sentido a matéria se vocês de cara não souberem identificar quantos elétrons tem na camada de valência. Então, só para a gente finalizar aqui a teoria, só a demonstração dessa distribuição por subnível, agora demonstrada em camada. Ó, camada K, 2, por quê? Ó, só tem um aparecendo aqui uma vez, e tem 2 elétrons nele, então por isso que K foi 2. L8, por quê? Ó, aparece o 2 duas vezes, tem 2 mais 6 elétrons, totalizando 8. Por que a camada M é 11? Todo mundo consegue enxergar que tem 11 elétrons aparecendo aqui nessa distribuição por subnível? Sim. Sim, ó. Todo lugar que apareceu 3 na frente é a camada M, que é a terceira camada, ó. Tem 2 aqui, 6 aqui e 3 aqui embaixo. Mesmo que não esteja na sequência, tá, gente? Qualquer lugar da distribuição que apareça a camada 3, que é a camada M, vocês vão ter que somar esses elétrons. Por isso que foi 11. 2 mais 6, 8, mais 3 daqui, 11, beleza? E N2, né, que é a camada de valência, que é essa camada 4 aqui, que só tem 2 elétrons. Sempre a camada de valência, como eu falei, é a última, mas nessa distribuição de subnível, nem sempre ela vai estar representada por último, tá? Ela sempre vai ser vista por esse maior número. Um outro termo que eu acho que não foi falado no vídeo, mas que é muito importante vocês saberem, é o que significa subnível mais energético. Vamos lá. Se essa distribuição eletrônica está em ordem energética, em ordem crescente energética, tá? O mais energético vai ser sempre o último que vocês distribuírem. Então, por exemplo, nesse caso, dessa distribuição que eu acabei de mostrar para vocês, se eu perguntasse qual é o subnível mais energético, seria 3D, porque foi o último da distribuição. Então, subnível mais energético é uma coisa, que é o último da distribuição por subnível, e camada de valência é outra coisa, que é a camada mais externa do átomo. Nesse caso aqui é a camada 4 ou a camada N, que é a mesma coisa. Alguma pergunta, gente, dessa parte teórica? Então, eu queria entender por que nesse exemplo a camada M, ela terminou em 11, porque ela teria ter uma... A M. M. M de mulher. Uhum. Porque, teoricamente, se sobrou 2 elétrons, esse que terminaram na camada N não teria que estar a camada N? Então, vou falar isso. É importante também, isso acho que não foi mencionado no vídeo, eu acabei não falando. A camada de valência, o que é a camada de valência? A última do átomo, tem uma regra, ela só pode ter no máximo 8 elétrons. Por que uma regra? Foi o que foi observado experimentalmente. Não tem nenhum átomo neutro, tá, gente? Ou seja, não pode ser cátion nem ânion. Todos os átomos neutros, por mais que caiba mais do que 8 elétrons, exemplo, a camada M, como você falou, cabem 18 elétrons. Vão caber até 18 elétrons na camada M se ela não for a camada de valência, tá? Sempre a camada de valência, tá escrito, acho que isso aqui nessa folhinha que eu vou mandar para vocês. Cabem no máximo 8 elétrons, por isso que não poderia terminar com M igual a 13, porque não existe nenhum elemento neutro que tenha mais do que 8 elétrons na camada de valência. Isso vocês vão estudar nas próximas aulas quando estudarem teoria do octeto, que é em ligações químicas, tá? Foi bom você ter perguntado, desculpa, não sei com quem eu tô falando, que eu não vi, não consigo ver. Foi o Renan.
Obrigado, Renan, por perguntar. Então, tem essa regra. Então, por que ficou estranho, né? Poderia estar M igual a 13? Não poderia por conta dessa regra. O M cabe 18 elétrons. Se não for, todos cabem aquela quantidade máxima de elétrons, que foram as que eu mostrei, se não for a camada de valência. Igual aqui. Poderia terminar M igual a 13 se esse elemento ele não fosse neutro. Como assim? Ó? Aqui está se tratando do vanádio, que é, né, um elemento neutro. Não é cátion nem ânion, né? Não tem carga positiva nem negativa. Então, todos os átomos neutros nunca vão terminar com mais do que 8. Se vocês olharem alguma distribuição de um átomo neutro que tenha mais do que 8 elétrons na última camada, você já descarta essa opção porque está errado, tá? Então, foi muito boa a pergunta do Renan, porque eu tinha esquecido de falar isso. Eu acho também que isso não foi falado no vídeo, se não me engano, tá, gente? Então, por mais que a M caiba 18, vai continuar cabendo 18, desde que ela não seja camada de valência, tá? Então, por isso que ficou 11, e depois os dois foram para o N. Uma outra coisa importante, não é qualquer, só antes da gente finalizar a aula, que já está terminando, vai acabar que eu nem vou conseguir resolver mais exercícios, mas já mostrei os exemplos para vocês disso aqui. Vou deixar a lista e o gabarito comentado para vocês, tá? Dessa parte da matéria lá no tópico de semana 5. Só um último comentário. Por que eu gosto de dar essa parte da matéria e acho fundamental de distribuição por subnível? Não é qualquer elemento químico que vocês vão conseguir fazer diretamente a distribuição por camada eletrônica. Por exemplo, esse exemplo mesmo, se eu falasse para vocês, faça a distribuição dos 23 elétrons do vanádio por camada ou por nível, que é essa aqui, K, L, M, N, M. Vocês fariam provavelmente errado. Por quê? Ia cair nesse erro aqui, ó, ia botar K2, L8. Como o M cabem até 18, eu ia botar M13, só que não pode. Aí, como vocês saberiam como esses 13 elétrons da camada M se dividiriam? Por exemplo, se ia ficar 11 e 2, se ia ficar 10 e 3, se ia ficar 9 e 4, vocês não saberiam, sem fazer essa distribuição por subnível, que é essa aqui de cima, como que esses 13 elétrons eles iam se dividir entre essas duas camadas se vocês não fizessem primeiro essa distribuição. Então, o que eu aconselho? Mesmo que a questão peça distribuição por camada, que é essa aqui, K, L, M, N, O, P, Q, faça primeiro a por subcamada ou subnível, porque não é em qualquer situação que de primeira vocês vão conseguir fazer por camada, porque vai cair nesse erro em alguns casos. Nesse caso, cairia. Ia ficar M igual a 13. Como não ia poder deixar assim, vocês não saberiam como esses 13 elétrons estariam distribuídos entre essas duas camadas. A única resposta correta seria 11 na camada M e 2 na camada N. Não é qualquer elemento da tabela periódica que sai certinho você fazendo diretamente só por distribuição por camada. Entenderam o que eu quis dizer, gente? Isso da regra anotem também, que é importante, mas acho que está escrito aqui nesse material. Entendi. Beleza? Também. Tá bom, gente. Dúvidas durante a semana podem me mandar no privado ou no grupo, tá bom? Só um comentário antes da gente encerrar, que já estou aqui já no último minuto da live, e o próprio Google deve cair a live de maneira geral. Não esqueçam de marcar a presença de vocês, tá? Eu não postei aqui, porque fica muito confuso, o pessoal vai entrando depois, mas... Deixa eu só parar de apresentar aqui. Mas já está lá no grupo de Química, está sempre na descrição, e eu postei de novo. Então, quem não estiver no grupo de Química, entre no link só para botar a data, a turma e o nome de vocês para eu fazer a chamada e dar a frequência depois, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Agora vocês já têm, né, outra aula, então, para não atrasar, vou encerrar aqui. Essa live vai ficar... professora. Bom fim de semana. Bom final de semana para vocês também, gente. A live vai ficar gravada, então, caso precisem, né, esqueçam de alguma coisa, precisem revisar... Bom fim de semana. Obrigada, Ricardo, para vocês também. É só vocês olharem de novo a live, caso, né, não lembrem de alguma coisa. É isso, gente. Vou liberar vocês, que a próxima aula já está começando. E até semana que vem. Bom final de semana e boas aulas. Igualmente. Vamos que vamos. Igualmente. Vamos. Boa semana.